Oi pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nosso encontro vai ser sobre ciências. Então peguem o livro de vocês, do capítulo 3 e acompanhem essa aula agora, tá? Luz nos olhos, O que eu vejo no dia a dia? Então, para que a gente possa, conseguir enxergar tudo isso, o que a gente vê aqui? Crianças, muita cor, natureza, animais, enfim. Mas para que a gente consiga ver, só foi permitido por conta da luz, certo? Porque é a luz que permite que a gente consiga ver tudo que está ao nosso redor, tá? Então, e o que é que transmite essa luz? É o que nós vamos ver agora, exemplos de fontes luminosas. Nós temos como exemplo de fontes luminosas o Sol, a fogueira, e a luminária. Sendo que o Sol, a fonte luminosa, o Sol, ele é uma estrela, é uma fonte luminosa natural, tá? Ao contrário da fogueira e da luminária que é produzida pelo homem, tá? Agora vocês vão realizar a atividade das páginas 46 e 47, que é relacionada ao assunto fontes luminosas, ok? Dá uma pausazinha no vídeo para retornarmos com o conteúdo. Tipos de lâmpadas. A gente viu que para enxergar é necessário a luz, E vimos também alguns tipos de fontes luminosas, que é o Sol, a fogueira e a luminária. Mas para a luminária ser uma fonte de luz, é preciso ter lâmpadas, Então eu trouxe aqui alguns exemplos de tipos de lâmpadas para a gente aprofundar esse assunto. O primeiro tipo é a lâmpada incandescentes. Essa lâmpada, aqui no centro, elas têm um fio de metal, que libera uma grande quantidade de calor quando elas estão acesas. Assim, elas ficam bem quentes e acabam gastando muito mais energia, tá? Por isso, por elas serem um tipo de lâmpada que gasta muita eletricidade, foi deixada de ser usada. Outro tipo de lâmpada é a lâmpada fluorescente, tá? As lâmpadas fluorescentes, elas são feitas com um tubo de vidro, esse tubo branco aqui, tá? E uma peça embaixo, uma peça branca chamada de reator, Nesse tipo de lâmpada, dentro dela tem muitos materiais tóxicos, tá? Tanto no tubo branco, na parte de vidro, quanto no reator. Ela acaba gastando menos energia do que a outra, do que a incandescente. Porém, ela é um pouco perigosa, porque ao quebrar, manusear esse material tóxico que tem dentro dela, acaba agredindo um pouco a nossa saúde, certo? Mas também temos aí outro exemplo de lâmpada, que são as lâmpadas de LED, tá? Ao contrário das outras, essa lâmpada é mais segura, ela é feita de plástico, não tem um reator dentro dela, então, portanto, não tem um material tóxico, sem contar que, além de tudo isso, ela é bem mais econômica, mais econômica até do que as outras duas, tá? Outro tipo de lâmpada, como eu já falei, é o Sol, É o tipo de lâmpada natural. Então, a Terra, ela tem uma fonte natural de luz que é muito potente, que é o Sol, tá? Ele nos fornece luz e calor. Então, e ainda se torna mais econômico do que as outras 3 lâmpadas, porque o Sol, ele nasce para nós todos os dias. Então, abram bem as janelas de casa para deixar essa luz entrar. Procure um local fora de casa, tipo a área, o jardim ou o quintal, para receber essa luz, para ler um livro, enfim. Então, essa fonte que nos é dada todos os dias, ainda assim continua sendo a mais importante, a mais potente e, além de tudo, a mais econômica. Continuando.
hora da experiência. Então, vamos agora fazer uma experiência para a gente ver a importância da luz para a nossa visão. Ou seja, vamos comprovar agora que realmente precisamos da luz para podermos conseguir ver tudo que está ao nosso redor. O material que a gente vai precisar é uma caixa de sapato e algum objeto, tá? Eu trouxe aqui uns objetos, a caixa de sapato, e como objeto eu trouxe um chaveirinho, tá? Para que a gente possa realizar essa experiência. Felipe, por favor, me auxilia. Então, primeiro momento, coloca o objeto dentro da caixa e tenta enxergar o que tem dentro dela com a tampa fechada. Vocês conseguem ver alguma coisa? Não, né? Por quê? Porque a luz não está entrando. Agora, tenta abrir a caixa olhando dentro do buraquinho que a caixa tem. E aí, conseguem ver alguma coisa? Sim, né? A gente consegue ver a coruja que está dentro da caixa. Por que isso aconteceu? Porque entrou a luz, né? Por isso que clareou aí a nossa visão. Conseguimos enxergar somente na presença da luz, certo? Também, além da luz ser a fonte luminosa, né? Quando o objeto é transparente, consegue passar a luz. Exemplo, o copo de vidro, tá? A gente consegue ver tudo que está através dele. Olha, meu dedo, vocês conseguem ver, né? Meu dedo aqui atrás do copo. Por quê? Porque a luz conseguiu passar por esse objeto, tá? Então, quando a luz passa por esse objeto e a gente consegue ver o que está atrás, a gente diz que esse objeto é transparente. Porém, quando a luz não consegue passar, ó, eu coloquei o meu dedo, como o do outro, atrás do objeto. Vocês conseguem ver o meu dedo? Não é possível, né? Por quê? Porque esse é um tipo de objeto opaco. A luz não consegue passar, tá? Pelo contrário, como vocês veem atrás, a gente vê a sombra desse objeto, né? Por quê? Porque a luz não atravessa, então a gente diz que esse é um objeto opaco, tá? Temos também os objetos espelhados, que é o exemplo do espelho, que ele consegue refletir o que está atrás da gente. Olha só, tá? Consegue refletir direitinho. Estou mostrando aqui os estúdios para vocês. Então, isso aqui a gente chama como objeto espelhado, tá? Mas não só são objetos que dá para fazer para espelhar. A água também. Quando a gente para numa fonte, se tiver água parada, a gente consegue se ver na água, né? Na piscina, quando a água está totalmente parada, ela consegue refletir a nossa imagem, tá? Agora nós vamos fazer outra experiência, tá? Com a água. A água, ela pode funcionar como lente? Será? Para essa experiência a gente vai precisar de um vidro de shampoo ou qualquer objeto que tenha um rótulo atrás, né? Um copo de vidro e água, tá? Eu já estou com os materiais aqui. Então, aqui nós temos o objeto, né? O copo sem a água. Aí eu quero que vocês vejam aqui através. A gente consegue ver que tem umas letrinhas, né? Mas a gente não consegue entender tanto, tá tudo muito pequenininho. Agora eu vou encher o copo com água, né? Com água. E a gente vai ver se aumenta, se a água realmente funciona como lente. Olha aí. E aí? Aumentou, né? Uma coisa com a água, outra coisa sem a
água. Não dá para ler muito, mas realmente aumentou. Tá? Vou colocar aqui. Então, para conseguir ler, vai de cada um, né? Cada um tem um jeitinho. Mas a gente viu que, ao colocar água no copo, realmente aumentou, tá? Continuando. Nós temos que ter... Agora a gente vai entrar no assunto que é bem mais sério, né? Nós temos que ter cuidado com a nossa visão. Vimos que precisamos da luz para poder enxergar tudo que está ao nosso redor. Fizemos a experiência e constatamos realmente que sem luz a gente não consegue enxergar. Vimos que alguns materiais transparentes e opacos, as características deles. Vimos também que a água realmente consegue funcionar como lente de aumento. Às vezes não dá tanta nitidez, mas a gente percebeu claramente que no rótulo aumentou de tamanho, né? Então a água consegue funcionar como lente. E agora a gente vai ver alguns cuidados que devemos ter com os nossos olhos, tá? Então, cuidados com a saúde dos olhos e com os problemas de visão. Então, não esfregue os olhos. Uma das dicas para evitar a Covid, né, que é essa pandemia que nós estamos enfrentando, é não levar nossas mãozinhas aos olhos, nem no rosto. Por quê? Porque nas nossas mãos, ao tocar em vários determinados objetos, maçaneta, até o controle, enfim, existem micro-organismos, né, que pode causar coceira, irritação, tanto nos olhos. E levar as mãozinhas para o rosto é uma maneira de levar também esse vírus para as nossas vias, né, respiratórias. E também no olho, não pode, tá? Então, nada de ficar coçando os olhinhos. Também fazer uma boa higiene dos nossos olhos, né? Se possível, não passar, mesmo que a mãozinha esteja limpa, mas não passar o dedinho, pega um cotonetezinho para fazer uma limpeza, lavar bem o rosto, essa é a dica, tá? E realizar consultas periódicas com o oftalmologista, sempre que possível. Pede para a mamãe, pede para o papai para fazer uma consulta, porque muitas vezes a gente acha que não tem problema nenhum, mas quando na verdade a gente precisa até de usar óculos, tá? Se aparecer coceira, vermelhidão, o médico tem que ser consultado. Nada de usar medicamentos sem uma prescrição médica, tá? Não pode, eu vou botar colírio e tal, porque meu olho está coçando. Não pode. Às vezes você pode ser até alérgico a esse colírio e não sabe. Evite também olhar diretamente para o sol. Como a gente estudou, o sol é uma fonte de energia, uma fonte de luz muito potente, tá? Isso pode também causar danos à nossa visão. Procurar sempre ler em ambientes iluminados, né? A gente tem mania de pegar o telefone, deitar na cama e ficar assistindo. Ler um livro também no rosto? Não pode, está muito próximo, vai forçar a nossa visão, tá? E evite ficar muito tempo na frente de computadores, tablets, telefones, também isso aí prejudica toda a nossa visão, tá? Agora vocês vão realizar a atividade das páginas 48 a 61, que é tudo de acordo com o assunto que eu acabei de dar. Um beijo para vocês, até a próxima aula.